Olá pessoal, estamos de volta agora com mais uma discussão e nós vamos pensar agora e refletir um caminho, o percurso dos processos identitários. Como é reconhecer-se enquanto sujeito, enquanto um grupo, enquanto um coletivo, enquanto uma sociedade e qual a influência desse coletivo, desse conglomerado de pessoas diante da nossa identidade. Quando a gente pensa um pouco lá nas teorias das representações sociais de Sérgio Moscovici, né, dos seus percursores, Denise Jodelet, os mais contemporâneos, né, do Brasil, Luiz Paulo Ribeiro, Maria Isabel Antunes Rocha, esses autores eles trazem para nós elementos fundantes da constituição dos processos identitários, considerando as representações sociais. Então, a forma de sentir, pensar e agir dos sujeitos sociais, elas são traduzidas pela experiência que esses sujeitos absorvem do seu entorno, das suas relações através das vivências, através da forma de comunicação, através das falas, dos processos de tradução e transmissão dessas informações. E isso vai caracterizando insumos e elementos para que esse sujeito vá ancorando em si subjetivações e fazendo com que essas ancoragens apropriem de si processos em que ele vai se moldando, né, e traduzindo socialmente exatamente a composição do que se teve desses outros externos a eles, né, alheios a si, que compõem a sua experiência no seu modo vivencial, no seu modo concreto, no seu modo subjetivo, no seu modo objetivo. Então, considerando que nós estamos falando de percursos identitários, o processo identitário ao qual se tem hoje grandes discrepâncias entre gêneros, eles tiveram a sua origem, como nós dissemos na aula passada, de processos de dominação e poder, né, de uma organização do patriarcado que tinha uma boa construção do que se queria, né, para organizar a função pública, a função social, a função política. Então essa esfera ela traduz-se numa forma de dominação, e formas de dominação são formas também de violência. Mas voltando, e a gente vai fazer esse percurso de ir e vir, traduzindo sobre as questões contemporâneas do Brasil que nós estamos vivendo, né? Neste cenário hoje neoliberal, de construções de riscos à nossa democracia, com o processo de destituição dos valores, né, democráticos que caem sobretudo devastando aí as nossas políticas educacionais, de saúde, segurança, assistência social, de direitos humanos, né? E essa questão dos direitos humanos está voltada intimamente para as nossas relações dos grupos vulneráveis, né? Entende-se por grupos vulneráveis essa população a qual não compõe, né, esse coletivo social hegemônico dominante, né? Então a gente está dizendo de mulheres, comunidades étnico-raciais, né? Negros, ciganos, populações ribeirinhas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, populações LGBT. Nesse rol de populações minorizadas e vulnerabilizadas por violações de direitos, nós percebemos que as suas cidadanias, né, elas estão cada vez mais frágeis nesse cenário. Por quê? Porque aquele processo da dominação patriarcal hegemônica que nós vimos lá atrás, ela vem perpetuando sobre o pensamento, sobre as representações sociais da estrutura brasileira, de forma que muitas pessoas mantêm-se vinculadas e fixadas naquele objeto de dominação, né? Então as representações hoje elas vão dizer que, ainda que esse sujeito não venha traduzindo, ressignificando, reformulando
as suas estruturas, ele vai perpetuar aquilo que foi construído, que foi ancorado, que foi trazido para os seus elementos de apropriação, fazendo com que aquela estrutura do pensamento mantivesse ainda alinhada à sua experiência material, subjetiva e objetiva. Dessa forma, o que a gente pode dizer? Que nós estamos então num Estado democrático de direitos, correndo grandes riscos, né? Com um chefe de Estado assumidamente misógino, LGBTfóbico, transfóbico, machista, racista, intolerante, com discursos conservadores. Pensem de novo no conceito do poder e da dominação, né? Então, esse masculino que organiza a dinâmica de uma forma arbitrária, né? Ele arbitra contra outras possibilidades e ele determina como que deve ser, né? E isso impacta diretamente os nossos processos, né, no país, ou seja, nós temos reflexões equivocadas, nós temos uma série de pensamentos ultraliberais que violam os direitos das minorias populares, das minorias vulnerabilizadas em decorrência de não se enquadrar dentro de uma dinâmica, né, dos processos sociais, dos processos de trabalho, dos processos de classe, e essas vulnerabilidades acentuam as violações nas quais essas populações vivem, né? Pensando que então nós precisamos compreender que existe um percurso, né, que ele não está aqui no século XXI, que não está conosco, né, mas ele está falando aí de um processo de consolidação de um pensamento filosófico, político latino-americano, né? E isso não está colocado exclusivamente no nosso desenho de Brasil, mas em todo o desenho da América Latina, né? E a gente foi colocado estruturado através de uma formação política que perpassava esse controle pela via do poder, né? Então, assim, e isso não foi porque era na colônia brasileira, não era a colônia latino-americana, né? O poder ele perpassa os processos de dominação globais, né? Todas as experiências que nós tivemos de grandes guerras, de grandes conflitos econômicos, bélicos, armamentistas, milicianos, essas intenções de violência traduzidas e perpetuadas pela via do poder, elas tinham uma intenção que era, né, interesses escusos, interesses de dominação, interesses que não se traduziam num pensamento democrático. Então, a perspectiva, né, de nós fazermos essas reflexões nesse campo é de pensar também algumas formas de compreender hoje instrumentos e possibilidades de intervenção em que nós consigamos ter todo esse arcabouço teórico de compreensão desses fenômenos, de como que foi esse percurso para nós termos possibilidade de compreender que é possível ancorar, né, trazer novos elementos, trazer novas subjetivações, apresentar novas formas de autonomia, de fortalecimento, tirando situações de uma lógica normatizadora, ou seja, perpetuação da vulnerabilidade, da violência. Eu apanhei sempre do meu marido, ou eu sempre fui humilhada pelos meus irmãos, ou a dinâmica da família sempre me destituiu, né, da minha qualificação, do meu trabalho. E é pensar uma outra perspectiva, dando elementos de empoderamento, fortalecimento, de autonomia, que farão diretamente uma ressignificação subjetiva, de um processo de ancoragem, de trazer novos elementos que nós possamos, de uma certa forma, traduzir numa nova possibilidade de experiência, impactando nas formas de sentir, pensar e agir dessas populações vulneráveis. Então nós vamos trabalhar com o texto que nós escrevemos, que é os 4 conceitos, né, que estão postos em relação ao processo de dominação e poder que nós tivemos, né,
desde lá atrás da nossa política de consolidação, né? E aí nós falamos então um pouco sobre os princípios da democracia, da política pública, né? Discutindo um pouco da própria república, né? Como que se consolida hoje um pensamento social-democrata dentro de uma estrutura que é republicana e dentro de uma dinâmica que ainda tem as suas raízes calcadas em violência, em poder, em patriarcado, em normatividade hegemônica, né, que não consente as livres expressões, as diversidades, a vida enquanto autonomia plena do sujeito a ser livre e representar-se a si mesmo como ele bem entender. Né? Esses são elementos importantes para nós pensarmos hoje. E esses elementos eles têm impacto diretamente também nas nossas relações de pobreza, riqueza, de capital, capital humano. Né? Suzana Murilo, ela vem traduzir para a gente, né, num texto de produção de pobreza e construção de subjetividade que ela trabalhou com ele, né, a partir dos cenários sólidos ali, materializados nas relações de poder entre o capital e as populações vulnerabilizadas. Olha que eu tenho falado sobre isso. O processo de reconhecimento dessas vulnerabilidades, né, diante do provimento do Estado, ele é necessário, ele é notório quando há perdas de garantias, né, para condições básicas de subsistência. Nós estamos vendo recentemente, né, tanto nas 3 estruturas de esferas de governo, né, tanto o município, o Estado quanto a União, a forma de que o governo está ofertando algumas garantias mínimas, que é isso, né, que Suzana vem trazendo assim, na necessidade de se dar suporte e retaguarda para que a gente possa fazer condições mínimas de subsistência. Né? Então, o executivo municipal está concedendo, né, o auxílio cesta básica, cesta escolar, o kit higiene, o governo do estado com o auxílio com a cesta merenda e o auxílio emergencial do governo federal. Né? Por mais embrólios e atravessamentos que a gente tem vivido com as dificuldades de acessarem determinados tipos de recursos, como esses auxílios emergenciais, nós verificamos que isso é uma tradução, né, de um Estado democrático de direitos, com um Estado de bem-estar, garantindo aí os provimentos por esse Estado, através de um pacto democrático, né, que é essa oferta para a cidadania de condições de perpetuação da vida e a possibilidade mínima de acessá-la com dignidade. Né? E aí a gente pensa nessa estrutura a partir de uma prática das próprias políticas públicas, que é o acompanhamento, né, as vivências que nós temos com mulheres, com crianças, com adolescentes, que estão num processo de deflagrar vulnerabilidades e violações de direitos, potencializando as suas construções para que a gente tenha aí uma possibilidade desse sujeito se reconhecer enquanto um ator potente, enquanto um sujeito que pode fazer mudanças efetivas na sua relação com a subjetividade, com a sua vivência material, com a sua vivência relacional. E esses aspectos eles são muito importantes quando a gente constrói projetos interventivos. Né? Então é importante nós pensarmos isso. Vamos pensar então comigo agora sobre a possibilidade de reconhecer, e aí nós temos que voltar um pouco no tempo, sobre alguns processos que se efetivaram antes da nossa democracia no Brasil, né, que eles tiveram as suas raízes lá na colonização, né, que um dos quais o mandonismo, né, inclusive esse é um termo que ele ainda funciona em determinados rincões, em determinados espaços. O período pós-colonização ele vem, né, assim, baseado numa dinâmica de poder na América Latina que ele não atingia a população exclusivamente, né, dos centros, dos grandes monopólios comerciais ali, eles também atingiam a população rural. E esse senhor agrário, esse sujeito que detinha o poder daquele território, né, é um mandatário quase absoluto dessas terras.
né? De acordo com Carvalho, a gente estava dizendo, o mandonismo ele percorre uma curva decrescente em todo o percurso da história do Brasil. Ele é uma característica da política tradicional, né? Existe desde a colonização e ele ainda sobrevive hoje em regiões isoladas. Como eu disse, né, nós temos experiências de pequenos rincões, de municípios que são super explorados, que nós temos coronéis, né, que têm a dominação de territórios ou a expropriação com mão de obra escrava, com trabalho análogo ao escravo. Então, o mandonismo ele é caracterizado então por esses efeitos, por esses fenômenos. Posses de terras de um sujeito exclusivo, né, que devido a isso ele arbitra sobre essa população que está ali naquele entorno, limitando o acesso ao mercado, à própria sociedade e às discussões políticas, porque ele detém, né, ele é esse dono da terra que detém o controle sobre as mulheres, sobre os escravos, sobre os dependentes. Percebem que ele também está na mesma dinâmica e na mesma lógica do patriarcado, né? Assim, ou seja, a figura do sujeito, do homem, né? Esse que detém o poder sobre a casa, sobre os servos, sobre a mulher, né? Então esses sujeitos eles eram caracterizados como esses sujeitos mandões, né? Os manda-chuvas, os caciques, né? As características prevalentes deles, né? Desse percurso e desse sujeito era a total ausência do Estado. O Estado não detém intervenções, não tem autonomia deliberativa, né? Então nesse percurso, assim, com o isolamento desses rincões, a garantia da autoridade, o poderio desses caciques, desses manda-chuvas, era muito grande, né? Então, assim, pensando nessas relações, a gente começa a perceber que esse alinhamento do mandonismo, né, assim, ele precisa de ausência do Estado, ele precisa de alienação e mobilização social e popular, né, porque como ele detém os controles, as cercanias, né, desses territórios, ele impacta e ele tem vantagens sobre a consciência social, a consciência política, né, daqueles sujeitos que estão ali sobre o seu jugo, né? Um outro conceito importante para nós pensarmos também, né, lá desde nossos processos iniciais, é o coronelismo, né? Assim, coronelismo para a gente ele é uma função atribuída ao poder do privado sobre a crescente ampliação do poder público, através do fortalecimento, né, dos aparelhos burocráticos do Estado republicano. A Guarda Nacional, lá de 1831, né, ela começa a exercer poder de Estado sobre os mandões, né, os caciques, os manda-chuvas, né, sendo assim nomeados esses mesmos mandões de coronéis. Então a gente está pensando no que? Se o Estado ainda não entrava, agora ele vai entrar. Mas como? Ele vai entrar sorrateiramente, sutilmente, fazendo pequenas concessões e parcerias. Logo, os mandões que dominavam os rincões de uma forma plena, vincula-se ao Estado, né, através da Guarda Nacional, e elas são delegados aí os seus grandes coronéis, que vinculava-se aos chefes do governo, né, e dos estados, e esses ao presidente da República. Então, o que nós estamos fazendo? Processos de conchavos para que se organize o poder e a dominação. Né? Muito embora haja aí popularmente a retórica de que não há, de que coexiste o coronelismo ainda nos dias de hoje, né? Essa premissa aí é ressignificada, surgindo inclusive um novo conceito que a gente avança, né? Então a gente falando em mandonismo, coronelismo e o clientelismo. O que é esse clientelismo que paira, que nós vivemos ouvindo, inclusive hoje nos nossos dias de trabalho, né? Ele é o uso indevido de bens públicos na forma de empregos, favores, de toda essa natureza, né? Assim, com a finalidade de criar lealdades e dependências políticas. Né? Como que a gente está trabalhando nesse conceito de clientelismo
nos dias contemporâneos. Nós podemos citar vários exemplos. Muito recente, inclusive, nós tivemos uma denúncia do chefe de Estado, né, de favorecimento, de nomeação de pessoas, né, do seu seio fraternal, do seu seio íntimo, para preservar riscos de denúncias e violações dos seus próximos, dos seus filhos, dos seus amigos, né, como ele cita. Então, dizendo a dinâmica do clientelismo é exatamente essa. Você oferta uma relação de barganha política, né, realizando aí com esses meios, você estaria identificando o clientelismo tanto de matiz urbano, no qual que os políticos negociam diretamente com esses eleitores, dispensando a mediação do coronel. Logo, não preciso mais da necessidade desse sujeito mediar, mas eu chego e vou apresentar uma oferta. Nós temos ainda, né, infelizmente, nos nossos processos de eleição, nós temos nos nossos processos mais próximos, inclusive, né, eventos como já vivenciamos situações de ônibus descerem para eleições de conselho tutelar, com promessas de possibilidades mais adiante, para eleições de vereadores, chefes de Estado, para governantes, né, do executivo municipal, estadual, negociatas, né? E aí existem uma retaguarda, uma frente grande, gigantesca de pessoas que estão à disposição de fazer a execução desse processo. Né? Então, assim, por quê? Porque ele sabe que ele vai ter lucros se ele angariar, se ele trouxer, assim, se ele trouxer para a esfera da eleição, da política, né, das urnas, do voto, né, essa potencialidade de eleger esse sujeito aí que está fazendo as negociatas. Então essa prática, né, clientelista, ela é um terreno fértil para advir outras formas de corrupção. Né, no campo da política pública, oportunizando aí o estabelecimento de outras estratégias para assegurar lealdade aos eleitores pela via de favorecimento. São citados nesse caso, né, assim, nepotismo, filhotismo, isso é, o emprego de amigos, o corporativismo, o fisiologismo, o paternalismo e o assistencialismo. Ainda estão utilizando de recursos, né, de trocas de favores àquilo que se é de direito. Então, esses são elementos importantes para nós compreendermos, né, o conceito clientelista, né, o conceito de clientela, de como que o Estado hoje ainda está numa dinâmica que ela é perversa porque ela retoma os primórdios, né, na nossa democratização do Brasil, e ela vem trazendo, inclusive, elementos que nós denunciamos o tempo todo, né, como uma situação de exploração social, cognitiva, né, eventualmente as pessoas que não têm acesso a determinados bens e serviços, elas se assujeitam por uma ausência de saber que ela tem o direito de denunciar a ausência de determinados bens e serviços. Né? Então, a prerrogativa e existência de uma república democrática, né, assim, tem conflitos e antagonismos, né? Pensando que a democracia ela exige a inclusão de todos, o que caracteriza, inclusive, né, a ruptura dessas formas de segregação, exclusão social, violação dos direitos adquiridos e fundamentais. Né? Então, assim, a República, por outro lado, né, ela prerroga igualdade civil, rejeição dos privilégios e favoritismos, o bom governo e respeito pela coisa pública. Né? Então, quando nós estamos considerando, né, uma república, a gente vem falar então que esses aspectos eles são primordiais para nós pensarmos uma estrutura de Estado em que a gente almeja justiça e equidade social. Então fiquem comigo, muito obrigado por acompanhar mais uma discussão e nós vamos avançando com os nossos debates e em seguida nós vamos problematizar algumas atividades importantes para fixação. Fiquem comigo e até breve.